Vamos lá. Tudo aquilo que nós fazemos no oculto define a nossa vida em público. Isso fica muito claro de duas formas. No oculto, o que acontece? Ou nós acertamos, ou nós erramos. Mas existe uma segunda forma. Ou nós fazemos aquilo que nós queremos fazer, ou nós fazemos aquilo que nós precisamos fazer. E onde que fica muito claro isso que eu acabei de falar? Duas passagens. Quando prepararam aquela cilada para José, a esposa de Potifar, dizendo que José teria se aproveitado, tentado abusar dela, e assim por diante, Potifar foi tomado por uma ira, e imediatamente jogou José na prisão. Só que foi uma cilada. Naquele momento que a esposa de Potifar tentou se aproveitar do momento, se aproveitar de José, ninguém estava vendo. Só que ele decidiu fazer o certo. Porque na cabeça de muitos, ninguém está vendo o que está acontecendo aqui. Eu estou atrás da parede, não tem ninguém perto, minha esposa, marido, patrão, amigos, filhos. Mas sempre tem uma pessoa observando. E nós vemos um homem que decidiu fazer o certo. E muito daquilo que aconteceu com ele na sua história, na parte final, foi por conta do posicionamento que ele teve, em específico, nessa situação. Porque nós vemos um homem que fez o certo, um homem que venceu a sua carne. Existem palavras que nós precisamos abolir do nosso vocabulário, de uma vez por todas. Eu não quero, eu não estou com vontade, ou palavras, eu estou com vontade de fazer isso, mas se eu não posso, eu não faço. Segunda história, Davi. Quando Davi estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, ninguém via ele. Mas que não necessariamente ele faria algo de errado naquele lugar. Mas ele poderia ter levado de qualquer jeito. Mas é muito claro, é muito nítido. Quando ele deu a sua vida por uma única ovelha, ali nós vimos excelência. Muitas vezes, nós não entendemos por que está acontecendo coisas ao nosso redor, mas fica muito claro que é por conta do nosso particular. Repita comigo: o meu particular define a minha vida em público. Todos veem a sua vida de uma forma geral, mas somente Deus vê o que acontece no seu particular. Coloca para eles, por favor, 1 Samuel, versículo 13. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído, mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: traga-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu o holocausto. Foi a mesma coisa que o Senhor me trouxe na segunda-feira. O que aconteceu? Saul, ele iria sair para a batalha, mas antes de sair para a batalha, era necessário apresentar os holocaustos, os sacrifícios a Deus. O que isso significa? Repita comigo: consagração. Era necessário uma consagração, era necessário o favor de Deus primeiro, para que ele tivesse êxito na sua batalha. E Samuel disse o seguinte para Saul: você não tem competência para isso. Isso deve ser feito, mas por mim. Então, espere aqui, eu vou a um determinado lugar, e daqui 7 dias eu voltarei. E conforme os filisteus foram se aproximando, os seus soldados estavam atentos a tudo. Eles começaram a ser tomados pelo espírito de medo,
Então muitos começaram a fugir, muitos começaram a se esconder, e Samuel não chegava. Samuel, no caso, era a resposta. Samuel não chegava. Assim como muitas vezes, as nossas respostas não chegam no momento esperado. Só que assim como acontece conosco, foi o que aconteceu na vida de Saul. Foi um teste. Em muitos momentos, o Senhor nos permite chegar no limite do limite, do limite, do limite, do limite, do limite, do limite, para ver o que vai sair de dentro de nós. Não é que o Senhor perdeu o controle, não é que o Senhor não vai te honrar, não é que o Senhor não vai te responder, mas o Senhor quer ver onde está a sua confiança. Quando nós falamos dos profetas, os profetas são mensageiros de Deus, então seriam como se fosse o próprio Deus aqui na terra. Então não era Samuel que estava falando, era o próprio Senhor que tinha dado ordem a Saul. Recentemente ainda eu falei sobre Moisés, e eu falei isso inúmeras vezes, e eu vou falar novamente. Moisés recebeu a ordem para bater na pedra, ele bateu, água. Na segunda vez ele recebeu a ordem, falha a rocha, mas ele bateu, e também saiu água. Não quer dizer que não iria sair, mas como ele viu dar certo de uma forma, na cabeça dele era só do mesmo jeito que daria certo, e o Senhor pediu algo diferente, justamente para testar a confiança de Moisés. Tanto que quando ele bateu na rocha na segunda vez, ele deu 2 pancadas lá, o Senhor voltou para ele e disse o seguinte: porque você não confiou em mim, você não vai entrar na sua terra prometida. Nós falamos todas as semanas, o ano todo, durante os 20 anos de igreja, não existe relacionamento sem confiança. E relacionamento é um passo necessário para alcançarmos a materialização de tudo aquilo que nós viemos buscar. Saul recebeu as ordens, todas as direções, mas forçado, repita comigo, forçado pelas circunstâncias, ele desobedeceu. Eu vou colocar para vocês aqui, vou falar para vocês, no mundo espiritual, na Bíblia, o sinônimo da palavra desobediência. Olha por que desobediência é algo tão sério. Desobediência, segundo os padrões da Bíblia, significa, repita comigo, abandono. Então, todas as vezes que nós desobedecemos, nós estamos abandonando a Deus. E o que a Bíblia fala sobre isso? Permaneça em mim, e eu permanecerei em vocês. Então, não me abandone, que eu não vou te abandonar. E existem momentos que pequenas atitudes, que por mais pequenas que elas pareçam, elas estão alterando o nosso destino. Mas aqui, de qualquer forma, o sacrifício seria entregue, seria feito. E muitos poderiam pensar, mas de qualquer forma, se pode, não, então eu vou fazer. Só que a obediência, ela não pode ser adaptada, ela não pode ser parcial. Como o Senhor fala, é assim que nós devemos fazer. Saul ordenou, traga-me o holocausto e as ofertas de paz, e ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Olha como são as coisas. Ele estava apresentando os holocaustos, no ato, no exato instante, Samuel chegou. Então isso aqui dá a entender que por conta de poucos minutos, ele alterou todo o seu destino. E muitas vezes, por conta de minutos, de atitudes que podem demorar segundos, palavras, ações, reações,
Existem pessoas alterando totalmente o seu destino. No exato instante que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, como se tivesse tudo bem, não fiz nada de errado, está tudo certo, fingindo que não aconteceu. Mas Samuel disse, repita comigo, o que foi que você fez? Eu continuo, Saul respondeu, eu percebi que o povo estava me abandonando e indo embora. Você também não veio como havia prometido, e os filisteus já estavam reunidos em Miquimás. Eu percebi que o povo estava me abandonando. Entenda uma coisa de uma vez por todas: homens abandonam, homens se esquecem, mas Deus nunca te abandona. Por mais difícil que pareça a situação, por mais complicada que esteja, por mais que você está vendo os filisteus se aproximando, por mais que você está vendo a movimentação dos inimigos, dos problemas, das adversidades, o Senhor permite por diversas vezes que nós cheguemos no extremo, para na última hora nos salvar. E infelizmente, muitos têm tropeçado nessa última hora. Aqui, nós podemos entender uma coisa: Deus tem que ser o primeiro em nossas vidas. Eu vou além. Ele não é simplesmente a nossa primeira opção. Ele deve ser a nossa única opção. Porque aqui nós não vemos um homem que desobedeceu por completo. Porque aqui diz que ele esperou. Por 7 dias, ele esperou. Então Deus foi a primeira opção dele. Ele ficou com a primeira ordem. Mas em um determinado momento, veio a segunda opção na cabeça. Qual que era a segunda opção? Eu fazer. Assuma Deus, não simplesmente como prioridade, mas como o único. Existe uma frase que nós dizemos na Santa Ceia: nosso único e suficiente Salvador. Único, Ele é o único. E nós vemos um homem que começou bem, confiando, e um momento de falta de confiança, um momento de insegurança, de medo, causou a perda do seu reinado. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me atacar. Repita comigo, aí eu pensei. Sabe o que é isso aqui? Conclusões erradas. Não aconteceu a desgraça, o pior ainda não aconteceu, mas aí eu pensei que ia acontecer. Quem se lembra quando, aquela passagem, quando o Senhor pediu para Abraão o seu único filho? O que está escrito no livro de Hebreus? Pela fé, Abraão concluiu que mesmo que seu filho fosse tirado, o Senhor teria poder para trazer de volta a vida. Conclusões. Muitas vezes nós tiramos conclusões precipitadas, conclusões muito fora de hora, e sempre conclusões negativas. Abraão concluiu, por isso que ele não pensou 2 vezes e obedeceu até o último segundo. Olha só, a mesma coisa, no último segundo, Abraão estava prestes a tirar a vida do seu filho, e o Senhor falou, para. Aqui no último segundo, ele se precipitou. Por quê? Ele pensou, talvez não daria certo, talvez não daria tempo. Não fique com aquilo que você acha, fique com aquilo que está escrito. Aí eu pensei, os filisteus vão descer a Gilgal para me matar, para me atacar, e eu ainda não tentei conseguir a ajuda de Deus, o Senhor, então achei que tinha de oferecer o sacrifício. Olha a resposta de Samuel. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel, não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe deu. Se tivesse obedecido, repita comigo, o Senhor teria estabelecido
para sempre o seu reinado. Jeremias 29:11, pois eu bem sei os planos que tenho para você. Essa resposta de Samuel ficou bem clara, que o plano que o Senhor tinha estabelecido para Saul, já estava pronto, já estava feito, e por conta da atitude dele, ele alterou os planos do Senhor na vida dele, porque o plano dele era, o plano de Deus, eu vou estabelecer o seu reinado para todo sempre, e pronto, acabou. Isso fica muito claro. Quem que veio depois de Saul? E o que aconteceu com Davi? Davi morreu rei. Ele morreu por cabeça. Então o plano que foi frustrado por Saul, aqui o Senhor materializou na vida do seguinte. Na segunda-feira eu ainda falava, por que nunca foi necessário um segundo Noé, uma segunda arca de Noé? Porque a primeira e a única arca foi um sucesso, obediência ao pé da letra. Para quem não se recorda, Jesus é chamado de segundo Adão. Por que foi necessário o segundo Adão? Porque o primeiro, repita comigo, porque o primeiro fracassou. E por que foi necessário Davi? Porque Saul fracassou. E por que não será necessário um segundo você? Repita comigo, porque eu não vou fracassar. Você não vai fracassar. Porque os planos que Deus tem para você já foram estabelecidos. E quais são os planos que o Senhor diz ter para nós? Pois eu bem sei os planos que tenho para você, planos de bem e não de mal, plano de lhes dar o futuro, ou a tradução que eu mais gosto, de dar o fim que você espera. E qual é o fim que vocês esperam? Esses são os planos que Deus tem estabelecido para você. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Samuel 16, versículo 1. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul, eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procurem um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Saul e Samuel, eles tinham um bom relacionamento. Samuel tinha um carinho por Saul. Só que Saul foi rejeitado pelo Senhor. E Samuel ficou sentido por isso. Ele ficou choroso, ele ficou muito tempo focado nisso, mas o Senhor disse para ele: eu o rejeitei. Existem coisas que já foram rejeitadas em nossas vidas, e nós insistimos em colocar o nosso foco nisso, insistimos em chorar por essa situação, insistimos em ficar preso a essa mesma condição, mas o Senhor já rejeitou. Existem tempos que já passaram, então nós precisamos deixar para trás, porque aquilo que o Senhor rejeita, se nós abraçarmos, vai nos trazer dor, mas se nós rejeitarmos aquilo que o Senhor já rejeitou, nós damos condições do Senhor continuar com um novo plano. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. Samuel foi até a casa de Jessé, que é o pai de Davi, e falou com Jessé: traga todos os seus filhos até aqui, porque dessa casa vai sair aquele que o Senhor separou. Jessé trouxe todos os seus filhos, menos Davi. E olha como são as coisas. Nós nos acostumamos com o padrão que nós vivemos. Samuel tinha se acostumado com a imagem de Saul. Para quem não se recorda, os mais altos
batiam no seu ombro. Era um homem grande, de um porte diferente. E qual foi a reação de Samuel quando ele chegou na casa de Jessé, de Davi? Ele focou em Eliabe. Sabe quem que era Eliabe? Era um segundo Saul. Mesmas características. Era um homem grande, de porte físico. Era um homem diferente, que chamava atenção. Era enorme por fora, mas era muito pequeno por dentro. O Senhor, porém, disse a Samuel: não julgue pela aparência e nem pela altura. O que o Senhor está falando para Samuel? Mude o seu padrão, mude a sua forma de enxergar as coisas, mude a sua forma de tomar decisões, mude a sua forma de fazer escolhas, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha, repita comigo, para o coração. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos assentaremos para comer, repita comigo, não nos assentaremos para comer enquanto ele não chegar. Banquete. Um momento de felicidade, um momento de uma decisão muito importante. Existe um versículo na Bíblia que eu não me recordo de cabeça onde está, que diz que uma mãe pode esquecer o seu filho, uma mãe pode abandonar o seu filho, mas Deus nunca se esquece de nós. Aqui nós vemos um pai que se esqueceu do seu próprio filho, chamou todo mundo para a festa, chamou todo mundo para a unção, chamou todo mundo para aquele momento especial, mas ele deixou Davi de lado. Ele deixou Davi de lado. Só que Deus não se esquece de nós. E nessa tarde, sabe o que o Senhor está falando para você? O banquete não vai começar enquanto você não chegar. A festa, o momento especial, não vai começar enquanto você não chegar. Pessoas podem ter se esquecido de vocês, pessoas podem ter te abandonado, mas Deus não se esqueceu e Ele não te abandonou. Ele só está esperando você chegar no lugar certo, na hora certa, e aquilo que tiver que ser derramado, vai ser derramado sobre a sua vida. Só que para isso, nós precisamos ter uma postura muito firme, muito segura. Por que Davi foi um homem tão grandioso? Porque por dentro, ele era muito grande, ele não era comum. Porque se fosse uma pessoa qualquer, uma pessoa dominada pelas emoções, poderia ter se pegado nisso. Meu pai se esqueceu de mim, mas vocês não me chamaram antes. Ele estava pouco se lixando para isso. Foi um homem bem resolvido. Quando ele chegou lá, ele recebeu unção, fez uso dela, e foi como se não tivesse acontecido absolutamente nada. E muitas vezes é esse tipo de posicionamento que o Senhor está esperando, maturidade. Se não fizer, o pouco importa, Deus quer fazer. Se esquecer, o pouco importa, o Senhor vai fazer. Se não te honrar em algum momento, o pouco importa, Deus vai te honrar. Maturidade, firmeza, esqueça os abandonos lá de trás. O Senhor quer te honrar nesse dia de hoje. Depois, olha o que diz no livro de Atos. Primeiro nós começamos a ler lá no Velho Testamento em Samuel, agora nós já estamos indo para o Novo. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi, olha o detalhe, encontrei. Só encontra quem? Então o Senhor estava procurando. Encontrei em Davi, filho de Jessé, repita comigo, o tipo de pessoa que eu quero. O Senhor não está buscando de forma aleatória. O Senhor não está entrando em uma loja e Ele vai ver no que vai dar, Ele vai ver o que Ele vai encontrar, Ele não passa os seus olhos por toda a terra procurando pessoas aleatórias.
Ah, esse aqui tá bom, vai esse. Não. Encontrei em Davi o tipo de pessoa que eu quero. Então nós temos que tomar muito cuidado com o tipo de pessoa que nós somos. Porque nós temos a responsabilidade de nos enquadrar nesse padrão que o Senhor está buscando. Saul, covarde, omisso, invejoso, abandonou o Senhor, desobediente. Davi, fiel, leal. E isso começou onde? Lá no pasto, lá na particularidade, quando ninguém estava vendo absolutamente nada. Sabe por que Deus não se esqueceu de Davi nesse dia? Porque Deus já tinha observado Davi lá no campo, quando ninguém estava vendo. Saul era um homem tão pequeno, que ele se incomodou, ele teve inveja, até do seu próprio filho Jonatas. Porque em uma batalha específica, Jonatas decidiu sair com seus soldados, para enfrentar um destacamento dos filisteus. E ele foi, e o Senhor estava com ele, diz na passagem, então ele teve êxito. Ele lá lutava, matava e sucesso. Quando Saul ficou sabendo disso, ele se irou de uma tal forma, que ele queria tirar a vida do seu próprio filho. Quando nós falamos de um homem segundo o coração de Deus, existem diversos fatores que nos fazem desenvolver esse coração segundo o coração de Deus. Mas não é simplesmente coração bondoso, amoroso, atencioso. Aqui fica muito claro que o coração segundo o coração de Deus é o coração pronto a obedecer a qualquer momento. Detalhe, Davi não era um homem perfeito. O Senhor não está em busca de pessoas perfeitas. O Senhor está em busca de pessoas que querem acertar. E quais são as pessoas que querem acertar? São as pessoas que erram uma vez e não cometem mais o mesmo erro. Davi, possivelmente, errou até mais vezes do que Saul, mas ele nunca repetiu os mesmos erros. Lembra de Betseba? Foi dor de cabeça para Davi, mas só existiu uma Betseba. Um erro, nessa área em específico. Saul foi covarde inúmeras vezes, foi desobediente inúmeras vezes, foi omisso inúmeras vezes. E isso alterou por completo aquilo que o Senhor tinha preparado. Depois que tirou Saul, Deus pôs Davi como rei e disse isto a respeito dele: encontrei em Davi o filho de Jessé, o tipo de pessoa que eu quero e que vai fazer tudo o que eu desejo. Davi, um improvável. Davi, um homem que veio do pasto, do mato. Não era lembrado por ninguém. E de onde menos se espera, o Senhor pega pessoas improváveis e faz, repita comigo, o que Ele quiser. O que Ele quiser. E isso fica muito claro, que olha o que está escrito no livro de João, versículo 43 até o 46. No dia seguinte, Jesus decidiu ir a Galiléia. Encontrou Filipe e lhe disse: siga-me. Filipe era de Betsaida, cidade natal de André e Pedro. Filipe foi procurar Natanael e lhe disse: encontramos aquele sobre quem Moisés, na lei e os profetas escreveram. Seu nome é Jesus de Nazaré, filho de José. Nazaré? Exclamou Natanael. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e veja você mesmo, respondeu Filipe. Nazaré era uma cidade que não acontecia nada, era um lugar que não dava nada, vamos colocar assim, era um lugar morto. E de lá saiu quem? Só o maior ser humano que pisou, que andou por essa terra. Olha o que diz no livro de Atos 13, versículo 23.
Um dos descendentes de Davi foi Jesus, a quem Deus pôs como Salvador de Israel, como havia prometido. Então, de um lugar de onde menos se esperava, saiu a melhor coisa da história. De uma pessoa que não poderia sair absolutamente nada aos olhos humanos, saiu a descendência. Davi e Nazaré. O que esses lugares, pessoas, têm em comum? Pareciam que não iam dar em nada. Então não importa qual é o lugar que você está ou quem você é. Se você se colocar na posição, vão sair coisas grandiosas da sua vida, de você e do lugar onde você está. Juízes 7, versículo 9 e 12. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: levante-se e desça ao acampamento, pois vou entregá-lo nas tuas mãos. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste, haviam se instalado no vale. Eram numerosos, repita comigo, como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Olha como são as coisas. Aqui fica muito claro que o problema era gigantesco, comparado ao enxame de gafanhotos. E depois comparado à areia da praia, para enfatizar ainda mais. Existem problemas que quando nós nos deparamos, parece ser o fim. Existem situações, até mesmo as coisas que vocês colocaram aqui, que parece, já foi, não tem como eu vencer, não tem como sair algo de bom daqui de dentro, não tem como sair algo de bom desses problemas. E para quem conhece a história de Gideão, o Senhor disse o seguinte: vá com a força que você tem. Sabe por que está escrito isso? Mas eu sou fraco, eu sou incapaz. Você só precisa da fé, o resto Deus tem tudo. Repita comigo: eu só preciso da fé, o resto Deus já tem. Vá com a força que você tem. Não importa se você é um Davi, vá com a força que você tem. E olha o que está escrito adiante. Repita comigo: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer. Esqueça este enxame de gafanhotos, esqueça esses problemas, esqueça esses momentos difíceis, esqueça esses momentos de lutas, não é nada comparado com aquilo que Deus vai fazer. E quando? Repita comigo: agora, ainda este ano. Quando aqui diz esqueçam, é o mesmo que dizer, tirem o foco disso e coloquem o foco nele. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que eu vou fazer, pois estou prestes a realizar algo novo. E olha o quanto isso é poderoso. Repita comigo: vejam, já comecei. Comecei, é futuro ou é presente? Então o Senhor já começou agora. Já tem coisas grandiosas. No mundo espiritual, tem uma passagem que diz: eu já abençoei vocês com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Já abençoei, já comecei. Então não para, continua, não se precipite, não desista. Vai sair algo bom de você e do lugar onde você está, se você tiver fé, ainda este ano. Pois agora, repita comigo: pois agora, de novo, pois agora, mais uma vez, pois agora, vou fazer uma coisa nova que logo vai acontecer. E de verdade, todas as vezes que eu leio essa palavra aqui na Bíblia, essa palavra mesmo em específico, mexe muito comigo. E de repente, vocês verão. Pode não estar acontecendo nada, você não está vendo nada, puf! De repente, o Senhor
fez tudo. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Olha como está em outra tradução, e olha quanto ela é poderosa. Vamos juntos. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Ele pode se manifestar a qualquer minuto. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com oração de graças. Repita comigo: em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. E por fim, ainda que a figueira não floresça, e não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada, e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, mesmo assim, repita comigo, me alegrarei no Senhor. Eu gostaria que vocês se colocassem de pé, por favor. Mesmo que até agora não tenha acontecido nada, mesmo que a videira não tenha florescido, frutificado, mesmo que os campos não tenham dado em nada, mesmo que aos olhos humanos hoje, os nossos plantios não tenham gerado nenhum tipo de resultado expressivo, mesmo assim me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus de minha salvação. O Senhor soberano é minha força, Ele torna meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar, repita comigo, em lugares altos. Vamos juntos de uma forma diferente. Eu vou andar em lugares altos, lugares que eu ainda não andei, lugares que eu ainda não conheci. Você vai andar. Não são os problemas que vão definir os seus resultados, mas o seu posicionamento de fé. Eu não vou me estender muito mais, então eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. O Senhor já tinha planos preparados para Saul, grandes planos, estabelecer o reinado para todo sempre. Vocês foram separados para governar, todos, individualmente, na sua família, na sua empresa. O Senhor tem um reinado estabelecido para vocês. E quando nós usamos a palavra reinado, pense com você, como que você entende e recebe a palavra reinado? Abundância, poder, autoridade, sentando acima de todos os problemas. É isso que o Senhor tem para você. E aquilo que não se materializou na vida de Saul, se cumpriu na vida de Davi, porque o posicionamento dele era diferente. Hoje nós conhecemos Davi como um grande exemplo, uma história maravilhosa, um homem ímpar, ousado, corajoso, mas nesse tempo, ninguém conhecia. Era uma pessoa que ninguém esperava absolutamente nada. Nazaré, a mesma coisa, um lugar que não saía nada de bom, um lugar sem vida, e muitos se encontram nessa mesma posição. E da linhagem de Davi e de Nazaré, saiu a melhor coisa de toda a história, que foi Jesus. Então da sua linhagem, da sua vida, do lugar onde você trabalha, da sua casa, vão sair as melhores coisas de
toda a história, os melhores resultados, as maiores respostas, as maiores conquistas, as maiores vitórias de toda a história. Só que para isso nós precisamos crer, para isso você precisa crer, para isso você precisa confiar. Deus não se esqueceu de você, Deus não te abandonou. Uma mãe pode abandonar o seu filho, um pai pode se esquecer do seu filho, mas Deus não se esqueceu de você. E não importa quantos são os problemas que você está enfrentando, pode ser comparado a um enxame de gafanhotos, comparado à areia da praia, pode ter um Golias na sua frente. Deus é a sua força, então vá com a força que você tem. Dê o seu melhor nesse final de ano, e você receberá o melhor de Deus. Então eu gostaria que nessa nossa última quarta-feira, você pegasse esse teu projeto, e entrasse em oração dizendo exatamente isso: o Senhor não se esqueceu de mim, o Senhor não se esqueceu do meu casamento, o Senhor não se esqueceu da minha empresa, o Senhor não esqueceu de absolutamente nada, o Senhor não se esqueceu. Então o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me exaltar, assim como o Senhor foi com Davi. Diga isso: seja comigo, assim como o Senhor foi com Gedeão. Diga isso: seja comigo. Não importa quais são os problemas, não importa quais são as situações, não importa quais são as dificuldades, eu quero determinar, eu quero dar uma ordem: eu já venci, eu sou mais do que vencedor sobre todas as minhas lutas. Na palavra de Deus diz: muitas serão as aflições dos justos, mas o Senhor daria livramento, não sobre algumas, mas sobre todas. Então diga: todos os problemas caiam por terra. Problema número 1 caia por terra, problema número 2 caia por terra, problema número 3 caia por terra. Cada uma das situações que tem te roubado a paz, cada uma das situações que tem roubado o seu sono, roubado as suas energias, diga: caia por terra. Sobre a minha vida você não tem poder, sobre a minha vida você não tem autonomia, sobre a minha vida você não tem autoridade. Eu vou entrar em 2022, mas eu vou entrar por cabeça, eu vou entrar por cima, eu vou entrar em posição de destaque, eu vou entrar em posição de honra, assim como Moisés alterou o seu destino para pior. Diga isso: eu não vou alterar o meu destino. Assim como Davi, ele permaneceu em obediência àquilo que o Senhor planejou para ele, aquilo que se cumpriu. Então diga isso: o meu reinado vai ser estabelecido para todo sempre, o meu reinado vai ser estabelecido para todo sempre. Eu vou morrer, mas eu vou morrer bem, eu vou morrer bem sucedido, eu vou morrer por cabeça, por cima, em posição de destaque, de honra, e não há quem possa tirar isso de mim. Independente das lutas, eu vou me alegrar. Em vez de me preocupar, eu vou orar. Meu Deus, eu não estou aqui, eu não estou chorando, eu não estou murmurando, eu não estou reclamando, eu estou orando. E a oração do justo é poderosa e é eficaz. Diga isso: a oração do justo é poderosa e eficaz, a oração do justo é poderosa e eficaz. Então diga: meu Deus, eu estou aqui orando, eu estou aqui orando, eu estou aqui me posicionando, eu estou aqui porque eu tenho a certeza que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me favorecer. Eu vou terminar esse ano de uma forma que eu nunca terminei até então. O Senhor vai me responder, e dessa mesma cidade, desse mesmo lugar, dessa mesma empresa que parece não ter vida, que parece não sair algo de bom, vai sair algo extraordinário, algo grandioso. Muitos não esperam absolutamente nada de mim, mas eu serei grande, eu serei extraordinária. Diga isso: eu serei extraordinário, extraordinária. Eu farei a diferença neste mundo, eu serei grande, eu estarei entre os maiores, eu vou me tornar um rei em tudo aquilo que me propuser a fazer, eu vou governar sobre todas as coisas. Eu tenho poder para isso. Eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me honrar, o Senhor vai me responder, o Senhor vai me entregar todas as minhas vitórias ainda esse ano. Declare o que você quer que aconteça nesses últimos dias. Diga: meu Deus, nessa quarta-feira o Senhor vai me entregar isso, isso, isso e aquilo, e seja detalhista. Na quinta-feira o Senhor vai me entregar isso, isso, isso e aquilo, o Senhor vai me responder, o Senhor vai me honrar. E na sexta-feira vai ser o melhor dia de toda a minha história, porque o Senhor vai me entregar tudo aquilo que o Senhor não tinha me entregado até então. O Senhor vai fazer frutificar tudo aquilo que não vinha frutificando até então. O Senhor vai fazer com que dê certo tudo aquilo que vinha não dando certo até então. Eu creio no seu poder, eu creio no seu agir. E não se precipite, não se precipite, não se precipite. Confie em Deus, Ele está esperando a sua confiança. Muitos podem estar numa situação
situação, no fio da navalha, no limite do limite do limite do limite, mas o Senhor só está esperando para ver o que vai sair de dentro de você. Então deixe sair o melhor, deixe sair obediência, deixe sair fé, deixe sair ousadia, permaneça firme. Quando nós falamos de desobediência, nós estamos falando de abandonar ao Senhor. Então pare de abandonar a Deus, pare de abandonar o Senhor e permaneça firme, mesmo que esteja insuportável. Permaneça confiando, permaneça se entregando, e diga isso: no último minuto o Senhor vai me livrar, no último minuto o Senhor vai me exaltar. Assim como foi com Abraão, ele tirou a conclusão que aquilo que poderia ser um causador de dores, de alguma forma o Senhor iria honrá-lo. Então diga: meu Deus, eu estou chegando nessa conclusão, essa é a minha conclusão, que aquilo que veio para me desestabilizar, os problemas que me causam dores, meu Deus, o Senhor vai fazer com que a partir dessas dores eu seja honrado, com que eu seja promovido, exaltado, colocado nas posições mais altas. Diga isso: eu vou ocupar todas as posições que eu não ocupei até então, eu vou viver tudo aquilo que eu não vivi, eu vou desfrutar de tudo aquilo que eu não desfrutei, eu vou conquistar naquilo que eu ainda não conquistei, e eu vou desfrutar de um novo tempo, eu vou desfrutar de uma nova fase, eu vou viver uma nova história. Assim como nós lemos agora há pouco, era um enxame de gafanhotos, era a terra da areia, mas o Senhor disse: esqueçam tudo isso, não é nada comparado com aquilo que Ele vai fazer. Ele já começou. Diga isso: eu sei que o Senhor já começou, então o Senhor vai me entregar, porque aquele que deu início à boa obra é poderoso para completá-la, pois agora Ele vai fazer uma coisa nova, é agora. Diga: agora o Senhor vai me responder, agora o Senhor vai me exaltar, agora o Senhor vai me colocar por cabeça, por cima, agora o Senhor vai me honrar, e de repente, tudo aquilo que eu não conseguia ver, eu vou ver, tudo aquilo que eu ainda não tinha vivido, de repente, eu vou começar a viver. Ele pode manifestar o poder na sua vida a qualquer minuto. Então, em vez de se preocupar, confie. Em vez de se precipitar, confie. Em vez de chorar, confie. Ele vai te honrar. Como um ato de fé, vire para o lugar onde você precisa de resposta. Se é na sua casa, se é na sua empresa, direcione sua mão para aquele lugar e diga: nesse lugar vai haver uma diferença, e essa diferença será grandiosa. Meu Deus, o Senhor vai me honrar. Meu Deus, esse lugar pode ser uma Nazaré, e de Nazaré saiu o melhor de toda a história. De Nazaré saiu a nossa maior e melhor bênção. Então diga isso: neste lugar vai sair a maior e as melhores bênçãos de toda a história. Neste lugar, diga o nome da rua, o número dela, o bairro, o nome da empresa. Se for a sua casa, diga o nome de cada uma das pessoas que moram na sua casa, o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares. Diga: neste lugar haverá uma diferença. Neste lugar, meu Deus, envie seus anjos neste lugar, anjos de guerra, anjos que vão lutar por mim, anjos que vão me honrar. Meu Deus, que a sua graça, que o seu favor venha se estabelecer nesse lugar, e esse lugar que por muito tempo me fez chorar. Diga isso: eu vou sorrir neste lugar. Por muito tempo eu estive infeliz, mas eu vou alcançar a felicidade. Por muito tempo eu estive frustrado, neste lugar eu vou alcançar realização. O Senhor vai me honrar, o Senhor vai me exaltar, o Senhor vai me surpreender como nunca antes. Volte à sua posição original, com seus olhos fechados, sua mão no coração. Enxergue tudo aquilo que ainda não aconteceu, acontecendo agora. Esqueçam as suas preocupações, abandonem seus medos e receios, abandone tudo aquilo que tem só te causado peso, e enxergue aquilo que o Senhor tem preparado para você. Porque se Ele coloca em você a capacidade de enxergar, Ele coloca a capacidade de materializar, de viver. Enxergue sua empresa crescendo, enxergue o seu nome crescendo, enxergue a sua família sendo restaurada, enxergue enfermidades caindo por terra de uma vez por todas. Veja o seu final de ano sendo disparado, o melhor final de ano de toda a sua história. Enxergue esses próximos 3 dias sendo os melhores 3 dias de toda a sua vida. O Senhor não precisa de 365 dias, Ele só precisa de um estalar de dedos, Ele só precisa da sua fé, o resto Ele já tem.
Ele só precisa da sua fidelidade, obediência. O resto, Ele se vira. E Ele vai te honrar. Ele vai te exaltar. Levante as suas mãos. Meu Deus, eu quero consagrar a vida de cada uma das pessoas que estão aqui. Eu quero determinar, meu Deus, uma chuva de bênçãos, uma avalanche de respostas, que o Senhor possa honrar, não algumas orações, não alguns pedidos específicos, mas que o Senhor faça, meu Deus, milagre, vitória em todos eles. Meu Deus, não existe nada que o Senhor não possa fazer, não existe nada que o Senhor não possa realizar. Então traga à existência aquilo que não existe, faça acontecer na vida do seu povo, tudo aquilo que não vinha acontecendo, faça frutificar, tudo aquilo que não estava dando frutos. Eu abençoo a sua vida. Eu quero determinar uma quarta-feira de grandes bênçãos, de grandes milagres, de grandes conquistas. Eu quero determinar uma quinta-feira de grandes milagres, de grandes bênçãos, de grandes conquistas. Eu quero determinar uma sexta-feira de grandes bênçãos, de grandes milagres e de grandes conquistas. Eu quero determinar as maiores respostas, as maiores reviravoltas acontecendo nesse final de ano. Eu abençoo a sua vida. Tudo que estava amarrado, que seja desamarrado agora. Que tudo que estava travado, que seja destravado agora. Que tudo aquilo que você não conhecia até então, que você possa conhecer nesse final de ano. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo as obras das suas mãos. Tudo que você fizer, que você venha ter grande êxito. Que todos os lugares que você pisar com a planta dos seus pés, que esses lugares sejam conquistados em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração. Ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus, amém, e graças a Deus. E dê uma salva de palmas ao Senhor, a Ele, o único, digno e merecedor de recebê-las, cada uma delas, em o nome do Senhor Jesus.